Pronto, foi o play. Então, maravilha, né? Então, vamos começar. Hoje temos planos de fazer 3 capítulos, vou colocar aqui pra gente. Hoje, eu vou só fazer um comentário muito rápido, porque assim, eu sei que tem algumas pessoas que veem o YouTube. Seu Antônio quase não veio. Ele tá sumido, né? É, eu tava pensando nele agora, sabia? Na hora da oração, pensei nele. Mandar uma mensagem, né? Ver se ele tá bem, né? Mandar uma mensagenzinha pra ele. Eu vou só vou comentar uma coisa muito breve, porque assim, eu sei que tem algumas pessoas que vê no YouTube, a Juju lá do meu trabalho, eu sei que às vezes ela assiste, ela fala, eu assisti depois. Eu não sei se ela já leu Gênesis, se ela conhece, só pra quem vê no YouTube não ficar perdido, pra gente, a gente já sabe, mas assim, esse livro de Êxodo, ele vem uma continuação de Gênesis, então só pra quem não sabe, né, tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés, acredita-se que foi escrito por Moisés, né, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que eles são conhecidos como Pentateuco, que é no grego, né, Pentateuco, ou então no hebraico a Torá. E só para quem não leu Gênesis, muito rapidão, geralzão mesmo, assim, lá em Gênesis, né, a gente vê o Pentateuco, né, que foi escrito, Moisés, então começou, ixi Maria, me perdi aqui nas palavras, calma, eu tô doida aqui. Então a gente viu a história da criação, né, só para quem não leu, só geral para não se perder. Viu a história da criação, depois a gente vê lá Noé, a Arca de Noé, né, quando veio ali todo o dilúvio, a gente vê a história de Abraão, a gente vê a história ali, toda a genealogia, né, de Abraão, de Isaac, Jacó, aí chegamos em Jacó, que foi quando Jacó foi vendido, e aí ele foi para o Egito. Aí beleza, chegamos nisso, e aí depois a gente... Nossa, eu tinha feito um resumão aqui, cadê? Sumiu. Mas então, aí nós chegamos depois na história de Moisés, que é só para entender, o Êxodo é continuação, né? Porque às vezes a pessoa fica meio perdida, que aí o livro de Êxodo tem toda essa história da escravidão do povo de Israel, né? Para não se perder e não ficar assim, meu Deus, o que chegou nesse livro? Não tô entendendo nada. E aí eu vou colocar o áudio aqui pra gente, tá bom? Pra gente ouvir aqui o capítulo 5. Deixa eu ver, se foi o play? Não foi. Não foi? Sem áudio. Agora foi. Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito. Disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que o meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. O Deus dos Hebreus veio falar conosco. Por isso, deixe-nos viajar 3 dias pelo deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Se não formos, Ele nos matará com doenças e na guerra. Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. Agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem: Daqui em diante, vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos. Que eles mesmos ajuntem a palha. Mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nem um tijolo a menos. São os preguiçosos. E é por isso que vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Façam os israelitas trabalharem mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes de turma saíram e foram dizer ao povo o seguinte: O rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar, mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas, chefes de turmas que haviam sido encarregados do trabalho, e perguntavam: Por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que vocês faziam antes? Então os israelitas, chefes de turmas, foram se queixar ao rei. Por que é que o senhor nos trata assim? Nós que somos seus empregados. Agora não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos.
Além disso, batem em nós. No entanto, os seus feitores é que são os culpados. Vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixe ir oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Volte ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão que fazer a mesma quantidade de tijolos. Os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando, e lhes disseram: O Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará. Pois por causa de vocês, o rei e os seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor: Ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo. E tu não fizeste nada para ajudá-los. Então vamos lá. Então a gente viu aqui, né, o capítulo 5, o faraó ali desafiando ali Deus, né? Então, assim, esses capítulos a gente vê bastante, assim, é bem emocionante, né? Eu até comentei de uma outra vez, parece novela, né? Você sempre quer ver o próximo. É igual o Gênesis também, né? Quando a gente leu também, é bem interessante, porque tem alguns livros, né, que são uma leitura mais não tão simples, né, mais desafiadora, que nem Ezequiel, quando a gente fez, que eu falo, meu Deus do céu, Deus me ajuda a entender isso aqui, que eu não tô entendendo isso aqui. Agora, isso já é uma leitura que, né, vai mais tranquilidade. E aqui, a gente vê ali uma virada, assim, crucial ali na narrativa, né, e é cheio de reviravolta, é emocionante, tem ali eventos marcantes, e esse capítulo faz parte ali da saga da libertação do povo de Israel, da escravidão do Egito, que inclusive, assim, quando a gente toda essa questão, né, da escravidão do Egito, depois a caminhada que vai ter o pessoal no deserto, traz muito uma analogia, assim, a escravidão do Egito com a escravidão dos pecados, né, e a caminhada do deserto, o nosso começo da vida cristã, né, porque quando a gente se converte, né? A gente se converteu, tivemos um encontro com Jesus, e aí o Espírito Santo vai nos lapidando, vai nos moldando, né? A gente vai, é Ele quem nos convence o Espírito Santo de Deus que nos convence, né, do pecado, a gente vai sendo transformado, e nosso começo da caminhada cristã é meio que como esse período, assim, é meio que como uma analogia desse período no deserto, né? E então, assim, a gente vê, né, a escravidão do pessoal do Egito e traz uma visão, né, bem vívida das tensões que aconteceram ali entre Moisés com o líder que foi designado por Deus, né, porque Deus escolheu Moisés, né, e o faraó do Egito. Então, a história começa ali com Moisés e o seu irmão Arão, que eles vão ali confrontando o faraó, solicitando ali a libertação dos israelitas para que eles pudessem adorar a Deus, né, para que eles pudessem realmente adorar a Deus no deserto, e a resposta do faraó não era muito ali o que eles esperavam, né, então, em vez ali de faraó já conceder a liberdade, o faraó, ele fez o quê? Ele intensificou ainda mais a opressão sobre o povo de Israel. Então, o que já era muito pesado, né, ficou ainda mais pesado, que a gente vê aqui que eles tinham que continuar fazendo a mesma quantidade lá de tijolos, porém, eles não iam receber a palha, né? Então, eles tinham que, aqui lá por volta do versículo 12, 13, que ele fala que, aqui ó, no 10, assim disse Faraó no 10, não fornecerei mais palha para vocês, vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então, eles tiveram um trabalho adicional, né? Então, assim, aqueles planos, assim, às vezes a gente começa a nossa jornada, a nossa vida cristã, e a gente acha que, agora eu tenho Deus, tudo vai ficar fácil na minha vida, né? A gente acha que tudo vai ser resolvido, Deus vai resolver tudo na nossa vida. E logo principalmente quando a gente se converte, às vezes é um período de tanta tribulação, você fala, gente, o que tá acontecendo? Eu lembro quando a gente se converteu, assim, tanta coisa começou a acontecer, assim, né, principalmente com o Roger, né, com meu marido,
tanta coisa assim, porque muitas vezes a gente na vida, a gente vai jogando as coisas debaixo do tapete, né? Sabe aquela sujeirinha que a gente, ao invés de pegar e já resolver o problema e já eliminar, a gente pega e faz o quê? Joga embaixo do tapete. E aí, por um período, você vai escondendo ali, né? Vai ficando ali o negócio escondidinho, parece que tá tudo bem, que não tá atrapalhando, meio que resolveu ali, né? Inicialmente, meio que resolveu, mas o problema continua ali embaixo do tapete. Vai chegar uma hora que vai ter que vir à luz aquilo. E né, uma coisa que assim, as coisas começam a vir à luz mesmo, né? Porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida na escuridão, quando a gente está vivendo, né, sem essa consciência do que é a verdade, sem ter Cristo na nossa vida, né, porque Cristo não é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, então realmente Ele é o caminho, a gente tem que conhecer essa verdade para que a gente possa ter uma vida em abundância. Muitas vezes a gente está numa escuridão, e aí quando a gente encontra Cristo, bum, põe luz nas coisas e põe luz também nos problemas. Então, muitas vezes aquelas coisas que estavam lá embaixo do tapete aparecem. Então, aqui a gente vê na história que, poxa, talvez Moisés veio ali, né, e o seu irmão veio ali, talvez com uma expectativa de que, Deus vai fazer, as coisas vão tudo fluir, vou chegar, vou libertar, vai dar certo. E de repente eles se viram numa situação, um monte de reviravolta, e aí o faraó com o coração endurecido, e aí ele realmente, ao invés de facilitar e liberar, não, ele dificultou ainda mais o trabalho deles, né? Então, estou querendo fazer essa analogia no sentido de que, por vezes, na nossa vida também acontece isso, né? Às vezes a gente também acha que, então, opa, agora tudo vai fluir. E, de repente, vem as dificuldades, porque a gente precisa dar luz para aquilo que a gente jogou embaixo do tapete também. E, às vezes, vão acontecer coisas que são necessárias para a gente evoluir e crescer, né? Que, às vezes, o Senhor permite que a gente vive realmente porque é necessário para a gente avançar para a próxima fase. Eu penso assim, né? Assim como como José do Egito, né? Voltando um pouquinho lá em Gênesis, José do Egito, para ele se tornar o governador e ser aquele governador que ele foi. Se ele fosse governador do nada, vamos pegar, eu escolhi José, vai ser ele o governador, e do jeito que ele era imaturo, imagina só, ele ia fazer um monte de bobagem. Então ele passou por todo um processo, uma jornada, não foi fácil, mas ele se tornou quem ele se tornou, e aí sim ele estava preparado para cumprir o chamado do Senhor, né? Moisés, você vê que ele apesar de ele ser um israelita, e teve todo, lá no começo que a gente viu, foi colocado lá no rio, e aí a princesa, né? Acho que a princesa encontrou ele no rio, ele foi criado no palácio, então ele conheceu toda a cultura do Egito, ele foi criado, ele conhecia tudo ali, né? Como que funcionava o Egito, ele foi treinado lá, e aí de repente você vê que o Senhor escolheu ele para voltar lá. Então, uma pessoa que estava muito assim, já familiarizada com tudo ali no Egito, de como era a cultura, a tradição, como que as coisas funcionavam, enfim, eu sei que o Senhor vai nos colocando em situações, né, que é necessário, então, para a gente começar a olhar para que a gente vive, não com um fardo, né, talvez seja uma fase difícil, mas vai passar, né, e aí esse capítulo 5, ele vai nos mostrando, né, a reação desesperada ali dos israelitas diante de tudo que aconteceu, né, dessa reviravolta, assim, desanimadora, vamos dizer assim, né, porque eles estavam numa expectativa de, meu Deus, agora seremos libertos, e de repente tudo piorou, né, então a gente vê também Moisés ali com mais impaciência com Deus, né, no sentido de assim, e aí, o que está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso, né, então a gente vê essa tensão entre essa vontade de Deus e essa realidade da opressão egípcia, né, que acontece toda essa questão central aqui de Êxodo. Então, alguém quer comentar alguma coisa desse capítulo para a gente poder avançar para o próximo? Só dividindo aqui, enquanto se alguém quiser, só um segundinho aqui, ó. Então a gente vê do 1 ao 5, versículo 1 ao 5, a gente vê Moisés e Arão falam com Faraó. Aí do versículo 6 ao 14, a gente vê Faraó aflige os israelitas. E do 15 até o 21, a gente vê ali os israelitas se queixando a Moisés e a Arão. E do 22 até o fim, 23, Moisés se queixa a Deus. E finalizamos aí. Alguém quer falar algo? Se quiser falar alguma coisa antes da gente finalizar. E aí, só assim, né, esse capítulo é um capítulo que a gente acaba sendo, assim, confrontado com questões de liderança, fé, com sofrimento humano, né, fidelidade com Deus. Então, Êxodo 5, né, ele é uma parte, assim, bem essencial dessa narrativa, né, que nos desafia a refletir sobre as lutas e os propósitos divinos em meio à diversidade da vida. Oi, amor, acordou?
Vou pôr então um próximo, tá, gente? Se ninguém abriu aqui o microfone, vou colocar o próximo pra gente ouvir. Essas propagandas abençoadinhas. Acontece, Tatel? Eu vou pegar ali pra você, tá? Vou colocar aqui pra gente, tá? Capítulo 6. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: Agora você verá o que vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que o meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Porém, não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. Fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. Agora, eu ouvi os gemidos dos israelitas, que estão sendo escravizados pelos egípcios, e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Então o Senhor disse a Moisés: Vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. Se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor ordenou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar do país o povo de Israel. Esta é a lista dos grupos de famílias dos antepassados de Moisés e Arão. Ruben, o primeiro filho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palo, Esrom e Carme. São esses os grupos de famílias de Ruben. Simeão foi pai de 6 filhos: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. São esses os grupos de famílias de Simeão. Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Gerson foi pai de 2 filhos, Libni e Simei, e eles tiveram muitos descendentes. São estes os filhos de Coate: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. São estes os grupos de família de Levi com seus descendentes. Amrão casou com Joquebebe, sua tia por parte do pai, e ela lhe deu 2 filhos, Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. Izar foi pai de 3 filhos, Corá, Nefé e Zipi. Uziel também foi pai de 3 filhos, Misael, Elzafã e Sitri. Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Nasson. Ela lhe deu 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Corá foi pai de 3 filhos, Assir, Eucana e Abiazar. São esses os grupos de famílias de Corá. Eleazar, filho de Arão, casou com uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho chamado Finéias. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Então vamos lá. Arão e Moisés foram os que receberam do Senhor Deus esta ordem: tirem do Egito as tribos de Israel.
eles e falaram com Faraó, rei do Egito, a fim de tirar de lá os israelitas. Quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que vou dizer a você. Oh, Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Como é que o rei vai me ouvir? Agora sim. Eu dei um pause e voltando lá. Então, capítulo 6. Aqui no capítulo 6, a gente vê algumas lições, né, bem poderosas de fé, a partir dessa história aqui de Moisés, né? Ó, então, a gente vê lá do versículo do 2 até o 13, Deus promete livrar o seu povo. A gente vê isso, né? Aí depois, mais um pouquinho abaixo, a gente vê essa promessa de libertação, né? Do 6 ao 9, a gente vê... então peraí, falei errado. Do 6 ao 1, a gente vê a promessa de libertação. Então, Deus reafirma ali sua promessa, né? Tem a promessa de redenção e herança. Aí depois, do 6 ao 9... Do versículo 6 ao 9, a gente vê toda a genealogia de Moisés e Arão, né? Então, toda aquela introdução da genealogia dos líderes. Aí, depois, dos 10 ao 13, a gente vê a mensagem de Faraó. Então, a instrução de Deus a 10, Moisés e Arão consultam Faraó. Depois, do 14 ao 27, a gente vê a genealogia de Arão. A gente vê todos os detalhes, né? Sobre essa genealogia sacerdotal. E, finalizando de 28 ao 30, a gente vê a missão de Moisés e Arão. Então, Moisés e Arão, eles escolheram essa missão, né, inicial, e ver a reação do povo. Então, a gente pode tirar algumas opções, né? Então, a gente vem daqui no capítulo, a gente vê que ele tem um capítulo todo emocionante, né? E a gente vai se desenrolando ali envolvendo ali muitos desafios, né? Promessas divinas, e aí a gente vê a revelação marcante também. Então, esse capítulo, eu devo assistir, amor. Você tá entendendo a ver aqui. Fica legal se eu só vi de tirando a sarça. Vamos falar a sarça. Você entendeu? Então lá, puxa, eu vou pegar a sarça para ver o fogo. Aí, tá lá no seu quarto. Aí, então esse capítulo, né? Ele traz ali um elo fundamental da cadeia de eventos que minam na libertação do povo, né? Do povo da opressão egípcia. Então, a gente vê o início da jornada rumo à terra prometida. Então, nesse ponto aqui da história, o Senhor, ele tem a tarefa de multiplicar o povo. Meu Deus, vocês vão sair agora bem, né? Deixa eu só pegar aqui, para distrair. Porque tá já, né? Vou procurar por aqui, Deus. Esse aqui tá procurando. Tá procurando esse aqui, ó. Vai do lado da história, né? Tem que passar nas páginas que Moisés achou. Vai passar nas páginas. Aí, então, voltando aqui, parei. Então, a gente vê que nesse capítulo, né, a gente vê que vai comunicar um pouco das promessas de Deus. Então, quando esse pouco da história de Moisés, ali tem a tarefa de comunicar para o povo Deus as promessas de Deus, né? E que se compromete a agir de maneira grandiosa em favor dos israelitas. Então, é um momento a gente profunda confiança no que Deus no poder revela o seu nome, né? É mesmo. E aí a gente vê aqui, né, que esse capítulo, ele traz também a percepção do Faraó e se basear na libertação do povo, né? E aí causa mais sofrimento dos israelitas. O conflito entre Moisés e Faraó, né? A gente nova patamar de tensão. E antecipando ali o evento ali, que todo o desdobramento vai ter nos próximos capítulos. Então, assim, as coisas que a gente pode pensar, assim, aplicações que a gente pode fazer, né, umas reflexões nos nossos dias. Mas eu vou terminar de falar e você já fala, tá? Fazer umas aplicações que a gente pode aprender. E, gente, a gente tá agitada aqui, gente me acordou. Então, a gente vê assim, essa página atrás da gente essa fé, que tem que ser de liberdade, né? E assim como os israelitas, eles estavam sendo opressão, e vai ser do Egito, a gente também, né? E o Egito enfrenta muito difícil.
Então aqui nesse capítulo 6, ele diz a gente, né, que mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias, que a gente pode confiar nas promessas dele, né, que a gente pode e deve, a gente precisa confiar no mesmo dele, né, ele é fiel para cumprir o que promete, ele é justo, ele é fiel, né, a gente tem que ter paciência, assim como nós ensinou lá ao lado de Deus, né, temos que ter paciência, e mesmo quando tudo parece impossível, né, a gente tem essa convicção de que ele é fiel, de que vai cumprir, né, que a vontade dele é boa, feita e agradável, e que a gente vai precisar buscar o Deus do primeiro lugar, né, para que você sejam acrescentadas. Então a gente tem a nossa fé, né, na palavra, que essa fé que vai nos sustentar, né, da esperança, e não importa o quão desafiador né, não importa o quão complicada, né, quanto que a situação é difícil, a situação que a gente está enfrentando, mas para que muitas vezes a nossa arma espiritual, a nossa estratégia é a gente lembrar que nós não somos seres espirituais, né? A gente voltar em oração, voltar para Deus, se ajoelhar mesmo, se render ao Senhor, né? Se entregar, entender que Ele sabe muito mais do que é bom pra gente. Às vezes a gente tem receio, né? Eu tava aqui vivenciando aquela situação, eu tava assim, gente, falo, Senhor, você pode me direcionar para que tome melhores decisões. Mas às vezes a gente lá no fundinho do coração, a gente fica mas seja assim, para não ter que mudar tudo, e sabe? Porque às vezes a gente fica numa zona de conforto, às vezes a gente tem até medo de perguntar para Deus, de ouvir um não de Deus, né? Ou de assim, muda tudo, não é isso aqui, troca tudo. E você fala, não, eu não tô muito afim de, sabe, mudar tudo, trocar tudo, fazer tudo diferente. Mas a gente, aí quando me veio isso na cabeça de tipo assim, ai, melhor nem perguntar para Deus, porque vai que ele muda tudo, meu Deus do céu, imagina. Só que a gente tem que entender que a vontade dele é melhor para as nossas vidas, né? Então a gente tem que realmente entregar tudo para ele, para que ele possa nos conduzir, porque a gente faz planos e a gente acha que os nossos planos são interessantes, mas assim, o que ele tem pra gente é infinitamente mais, né? É muito melhor. Então que a gente possa jogar fora esses medos, esses receios e realmente nos permitir ser guiada por ele, né? Então, esse capítulo traz bastante essa questão dessa fé, né? Então, ela é uma passagem também que ressalta ali a importância da obediência à vontade de Deus, né? Que a gente vem falando, assim, né? Sobre a obediência também. Então, a gente vê que Moisés ali, o sermão, eles foram chamados para uma missão muito específica, né? E a obediência às instruções foi fundamental para a libertação do povo, né? Então, e assim é também na nossa vida, a gente tem que seguir essa obediência, né? A gente tem que seguir a obediência. Muitas vezes a gente quer as bênçãos, mas a gente não quer obedecer. Então, a gente precisa estar atenta a isso, né? Eu tô realmente sendo obediente ao que o Senhor colocou no meu coração, que às vezes a gente fica com medo e não vai e faz, mas a gente precisa se encher de Deus para que esse medo vá embora, né? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E nos colocarmos em novos desafios, né? Theo, não pode puxar a Bíblia e rasgar. Olha o que aconteceu. Não pode, sim. E aí, né, um outro ponto relevante é o poder da autoridade divina, né? Então, Deus confirmou a sua soberania sobre o faraó e sobre toda a terra ali do Egito. Então, isso realmente nos faz lembrar que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente pode até achar que não, mas sim, ele está. Então, independente das circunstâncias, né, que aparentemente a gente às vezes acha que não, mas ele está, tem essa lembrança. Então, então a gente enfrenta ali desafios globais, crises pessoais, né, tantas incertezas, e a gente pode encontrar conforto na compreensão de que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, né, e que a sua autoridade é suprema. Então, alguém quer comentar alguma coisa desse capítulo para a gente poder passar para o último do dia? Então, eu vou passar aqui para a gente não atrasar tempo. Eu tô procurando a minha palista. Entendeu? 7. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Vou fazer com que você seja como Deus para o rei, e Arão, o seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele.
Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso, e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês. Porém, eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível, e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado. Quando falaram com o rei do Egito, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários. E o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos. E com sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão. E elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então o Senhor Deus disse a Moisés: o rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo. Pegue o bastão da cobra e espere o rei na beira do rio. E diga-lhe o seguinte: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém, até agora, o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. Portanto, Deus lhe diz que por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. Ó rei, agora eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando, e a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber a água dele. O Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim, haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei e dos seus funcionários, Arão levantou o bastão e bateu no rio. E a água virou sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber a água dele. E em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim o rei continuou teimando. Como o Senhor tinha dito, ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber da água do rio. E passaram 7 dias depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio. Então, vamos lá aqui no 7, a gente viu aqui dos versículos do 1 ao 7, o chamado de Moisés e Arão. E, então, a gente vê que Deus instrui ali Moisés, né? Então, a gente vê também o propósito de Moisés e Arão, a gente vê que Deus ele endurece o coração de Faraó, a gente vê toda a preparação de Moisés e do seu irmão, né? Aí depois, lá do versículo do 8 ao 13...
a vara de Moisés e a transformação do Nilo. Então a gente vê tanto ali Moisés com o seu irmão ali diante do faraó, vê a transformação da vara em serpente, a gente vê os magos egípcios, né, que fazem o mesmo, e o faraó ali com o coração mega endurecido. E aí, então só comentando aqui um pouquinho, então a gente vê muitas maravilhas e prodígios ali acontecendo, né? Então ele é um capítulo que marca ali o início de uma série de confrontos, né? De Moisés ali, que foi o escolhido de Deus, e do faraó, né? Que é assim, o faraó, ele é uma figura... Obrigada, amor. Que é uma figura que personifica a resistência à libertação do povo hebreu, né? Então a gente vê com uma varinha, a gente vê ele com a varinha de pastor, de uma mensagem direta de Deus, né? Moisés e o seu irmão ali enfrentam o faraó com uma série de sinais e de pragas que desafiam toda a lógica ali, né? E realmente, então a gente começa vendo ali que o rio Nilo se transforma em sangue, rãs infestam o Egito, né? E pragas com piolhos e moscas, né? Que também aterrorizam ali todo o povo. Então, cada evento é, assim, um mais impressionante do que o outro, né? E a gente vai vendo ali a obstinação do faraó, uma obstinação louca, né? Em resistir ali tudo que estava acontecendo. E então a gente vai ver que à medida que a gente vai entrando aqui nesse capítulo 7, a gente é convidado a refletir, né? Sobre a natureza do poder divino, sobre a teimosia humana, né? Diante das manifestações claras da vontade de Deus. Por vezes em nossa vida, será que a gente vem sendo como o faraó, sabe? Por vezes, às vezes, está tudo tão claro nos mostrando que é um caminho e a gente está sendo teimoso, né? Numa teimosia sem propósito. Então, que a gente possa refletir nesse dia de hoje, né? O que na nossa vida ali, talvez a gente ainda não conseguiu realmente entregar verdadeiramente para Deus, né? O que na nossa vida será que a gente está numa teimosia, assim como Faraó foi numa teimosia, e aí a gente vê que quando a gente, por vezes, está, assim, né, numa desobediência, às vezes a gente vai sofrer consequências, e tem uma questão, a gente vê que o faraó estava ali com o coração endurecido, e aí tiveram consequências, e não foi só ele que sofreu a consequência da desobediência, assim, né, de tudo que aconteceu. O povo ali, as pessoas em volta dele também, e na nossa vida também, né, por vezes a gente tá, assim, vivendo algo que a gente tá indo para um outro lado, o Senhor está nos direcionando para um lado, a gente está indo para o outro lado, e aí a gente começa a sofrer consequências, e muitas vezes aqui os nossos próximos também sofrem, né? Então, para a gente se atentar a isso, né? O que a gente pode aprender com tudo isso que a gente está lendo aqui, e o que isso pode refletir na nossa vida, né? Então, além disso, também é um capítulo também que destaca a importância da liderança, da fé, da perseverança, né? Perseverar em momentos de adversidade, que a gente não sabe que não é fácil, mas é necessário, né? A gente perseverar. Então, vamos pensar aqui, deixa eu ver alguma coisa que a gente pode aplicar aqui para o dia de hoje, para os nossos dias, né? Reflexões que a gente pode aplicar para os nossos dias, né? Então, a gente vê aqui que a gente pode fazer um paralelo, que a gente pode encontrar um paralelo que ressoa na nossa jornada pessoal, né? Também. Então, primeiro, assim, essa passagem, ela recorda a gente da importância da humildade e da gente ouvir a voz de Deus, né? Então a gente vê Moisés, o Telzinho que tá falante aqui, né? Mas a gente vê aqui, né, que Moisés, então, inicialmente ele foi um pouquinho relutante, né? Você vê que assim, ele não se achava capaz, né? Você vê que ele já começou ali, não, mas eu, Senhor, como assim? Eu não consigo nem falar direito e tal. Ele começou ali, né, com essa questão, mas assim, depois ele aceitou, né, o seu chamado ali, com fé e obediência. Então, às vezes, realmente, a gente muitas vezes não se vê capaz, né? Mas, assim, Deus não escolhe os capacitados, ele não escolhe, assim, aquele que é capacitado. Se fosse para escolher o super capacitado, ele não teria escolhido Noé para montar a arca, né? Que nunca tinha montado uma arca na vida. Então, ele poderia ter escolhido um especialista, um que já sabe como é que monta, já tem habilidade, mas não, ele quis pegar uma pessoa realmente. Eu vejo assim que Deus, ele levanta pessoas improváveis, porque ele não quer a glória dele, ele não quer dividir com ninguém, né? Então, assim,
A gente tem que entender isso, de que eu realmente, pronta, eu não estou pronta mesmo, mas eu sei que ele vai me capacitar, que ele vai trazer os recursos. É claro que eu vou aqui fazer tudo o que eu fizer, eu faço para o Senhor, né? Porque a recompensa vem dele. Eu vou fazer com fé, com perseverança, com paciência, né? Lançando fora todo o meu medo, lançando fora toda a ansiedade, lançando sobre ele todas aquelas minhas inseguranças, mas a gente entendendo que ele vai nos capacitar, né? Porque se fosse para ele escolher o especialista, a gente teria visto aqui na Bíblia. A gente viu a história ali de Davi, que o Telzinho ama, que ele está aqui acordado. Olha quem Davi, olha quem o Senhor chamou para lutar contra o gigante Golias, um cara que não tinha tantos ali do exército que estavam habituados em lutar, habituados em guerra. O Senhor levantou um outro pequenininho, um cara pastorzinho de ovelhas, sabe? Então, realmente a gente entender que, assim como Moisés inicialmente relutou, né? Porque ele não se achava capaz, mas que a gente tem que se entregar, né? Se entregar porque ele sabe todas as coisas. Ele não está procurando especialista, não. Ele está procurando uma pessoa com coração obediente. É isso que o Senhor quer, né? Alguém com coração obediente para seguir os direcionamentos dele. É isso. E ele vai preparar e vai capacitar. E então, assim, mesmo diante das adversidades, né, que se apresentam, né, nos dias de hoje a gente também é enfrentado, a gente também tem desafios, né? E somos frequentemente desafiados a abrir os nossos corações e os ouvidos a essa orientação divina. Então, mesmo quando a gente se sente inadequado, mesmo quando a gente se sente inseguro, né? A gente tem que voltar e abrir o nosso coração e ouvir essa orientação divina. E a humildade em reconhecer que a gente não tem todas as respostas, né? A gente tem que ter essa humildade, né? E que a gente precisa confiar realmente nessa sabedoria divina e confiar na sabedoria divina, que é a nossa bússola, né? É a nossa bússola. Então, e tem mais, assim, algo aqui, né? Só comentando um pouquinho da teimosia, para a gente poder encerrar, que também já está dando tempo, essa resistência, essa teimosia de Faraó, né? Nos lembra das armadilhas do poder desmedido e da dureza de coração. Então, às vezes, as nossas próprias ambições, o nosso próprio orgulho, os nossos apegos, podem nos cegar, né? Podem nos cegar para essa justiça e verdade. Então, realmente, é um capítulo que nos adverte contra a rigidez, contra a arrogância, incentivando a gente a cultivar um coração aberto, um coração flexível, um coração disposto a se submeter à vontade divina, né? E fazer a justiça. Então, independente das circunstâncias. Então, acho que é isso aqui, né, gente, do capítulo de hoje, que a gente possa sair daqui realmente, assim, com esse trabalhar no nosso coração de que, assim, pronto, a gente nunca vai estar mesmo, mas a gente só precisa aceitar o chamado, o Senhor capacita, a gente não pode ser como Faraó. Vamos pensar na nossa vida, se a gente vem sendo teimoso em alguma área da nossa vida, como Faraó foi, e que tá levando a consequências ruins, né, e não só a gente sofrendo, mas as pessoas ao nosso redor, porque a gente viu todo ali o Egito sofrendo, né, por conta da sua teimosia. Então, que a gente possa não ser como Faraó, né, mas que a gente possa pedir essa sabedoria do Senhor e nos fortalecer, que Ele nos capacita, né, que a gente possa ser forte e corajoso, como diz na palavra, para enfrentar realmente as adversidades. E perseverar, né, perseverar com confiança, né, sabendo que o poder de Deus está sempre ao nosso lado, né, guiando, nos dando direção à liberdade, à justiça, ao amor, né? E é isso. Alguém quer comentar alguma coisa para encerrar, gente? A gente já encerrar a oração. Então é isso. Então vamos lá para o encerramento, né? Não sei, de repente, Cris, se você puder orar para a gente. Mãe, Louvado isso seja Deus. Glória a Deus. é uma Pai do Senhor, irmão Antônio, eu estava falando do irmão. O irmão está bem? Como que o irmão está? O irmão está melhor, irmão Antônio? Bom dia, amadas. Amém, Jesus. Tô. Amanhã já vai trazer a palavra conosco? Isso, se Deus quiser. Tamo Glória junto. a Deus. É isso aí, já está bem, graças a Deus. Deus Mas abençoe. Um bom dia para as irmãs. Bom dia, vamos orar. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado.
Muito obrigado porque mais uma vez a tua misericórdia nos alcançou. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos porque nós temos o privilégio deste presente chamado hoje, desse presente gratuito, de forma tão linda e gloriosa. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo dia, pelo ar, pelos 5 sentidos. Muito obrigado, Senhor, por sentir o ar que respiramos, por sentir a tua dádiva da vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, porque ela vem de encontro a nós de forma linda e gloriosa, nos fazer entender que tu és o nosso Deus, que renova cada vez mais a tua palavra em nós. Senhor, que nós venhamos também nos dispor como Moisés, mesmo muitas das vezes nos sentindo também como ele. Sim, Senhor, mas estarmos dispostos. Sim, Senhor, preparados sempre por Ti. Toma nas Tuas mãos, meu Deus, a vida e o lar de cada um dos Teus pequeninos aqui nesta manhã. Vá de encontro a cada necessidade. Vá de encontro, Senhor, a cada desejo de cada coração. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, que ao entrarmos sempre esta sala, não saiamos, Senhor, sem a Tua resposta. Sim, meu Deus. Que neste dia a tua misericórdia continue presente, que o teu Espírito Santo venha nos dar direção, venha nos dar, Senhor, o discernimento, venha nos dar aquilo que nós precisamos para tomarmos decisões. Ó Espírito Santo, permaneça para sempre. Vá de encontro, Senhor, aquilo, Senhor Jesus, que nós precisamos, que é para a honra e glória do teu nome, Senhor. Vai pairando, Senhor, sobre cada um neste dia. Vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Vai repreendendo toda seta maligna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai colocando, Senhor, na vida dos teus pequeninos, Senhor, aquilo que te agrada. Vai, Senhor, entrando com providência. Vai entrando nas causas impossíveis. Vai, Senhor, liberando, Senhor Jesus, sobre bênção, Senhor, na vida financeira, na vida espiritual, na vida física, Senhor. Vai entrando, Senhor, nos seus familiares, vai trazendo salvação, vai trazendo libertação para a honra e glória do teu nome. Os dias são difíceis, mas tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que traz salvação. Toma, Senhor, o desejo que há no nosso coração e que o teu nome seja engrandecido, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos, crendo que tu estás conosco para sempre. Desde já nós te agradecemos por nos ouvir, Pai. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, louvado seja Amém. Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Grande beijo. Até Até amanhã. amanhã.